Você que acompanha a programação da HIT, no programa de hoje você vai saber mais sobre as doenças mais comuns no inverno, porque nessa época do ano vem também o frio. Com isso, a tendência de confinamento das pessoas é muito comum a gente ficar de portas fechadas, janelas fechadas, aí há muito pouca circulação de ar e as doenças podem acontecer com mais facilidade. Quem está aqui vai tirar todas as nossas dúvidas sobre esse assunto é o Dr. Jamal Assad. Ele é médico otorrinolaringologista, já está nos nossos estúdios. Não saia daí, o Consulta ao Doutor já está no ar. Olá, boa tarde para você que nos assiste. É um prazer ter sua companhia em mais uma tarde aqui no Consulta ao Doutor. Hoje falando sobre as doenças mais comuns nessa época do ano, nessa estação, o inverno. Quem está aqui vai tirar todas as nossas dúvidas é o otorrinolaringologista, Dr. Jamal Assad. Doutor, obrigada pela sua presença, é um prazer te receber aqui. Obrigado a vocês, eu adoro muito vir aqui conversar com vocês, esclarecer ao máximo, principalmente nessa época do ano, em que a gente tem muito problema respiratório, né? É verdade. Olha, eu aproveito para convidar, então, você que está em casa, para ligar para cá, tirar sua dúvida, fazer sua pergunta. 0 operadora 11 3337 5886. Participação você também já sabe, pode acontecer pelo Twitter, @consultadoutor, ou por e-mail, consulta@hittv.com.br. Escreva para nós o que você gostaria de ver aqui no programa. Qual assunto você gostaria que fosse abordado, que a gente traz um especialista para falar sobre ele. Doutor Jamal, olha só, a gente vai falar então das principais doenças de inverno, né? Dá para enumerar algumas delas? Sim, com certeza, né? Nessa época de inverno, você falou muito bem na abertura, nós temos uma tendência a fechar tudo, né? Então a gente fecha as janelas do ônibus, do carro, do nosso quarto, a gente fica sem ventilação porque está frio, né? Então o que acontece? Os vírus e as bactérias acabam ficando nesse ambiente durante muito tempo. Então, as doenças acabam se propagando com maior facilidade e essas doenças são principalmente as doenças virais, que são doenças que se multiplicam muito rápido, né? E, naturalmente, essas doenças virais, quando acometem alguém que já tem algum problema respiratório, como uma bronquite, alguma coisa, é pior ainda. Então, nessa época do ano, principalmente os resfriados e as gripes, né? São as situações de infecção viral mais comuns. E essas, tanto a gripe quanto o resfriado são causados por vírus, né? Muito importante definir para todos que são doenças diferentes. Gripe é uma doença. Resfriado é outra doença, é outro vírus, inclusive. Um não evolui para o outro. Isso é bastante interessante, né? Isso. Porque às vezes a pessoa acha que um resfriado evolui para a gripe. Não, são vírus diferentes. Se a pessoa pegar um vírus do resfriado, o que é o resfriado? É o nariz entupido, dor de garganta, aquela coriza que escorre, né? Aquela aguinha que fica pingando no nariz. Mas a pessoa também vai trabalhar, não se sente mal, né? Pode às vezes um pouquinho de mal-estar, né? Um pouquinho de dor de cabeça. Mas o que é importante? A gripe, não. A gripe a pessoa assim fica com febre, dor de cabeça, dor nos músculos. Então é uma situação bastante mais complicada, né? Então, é um erro, a gente sabe que no frio, né, é muito difícil alguém deixar esse ar circular, porque aí é um vento e a pessoa acha que isso pode até ser prejudicial, né? Isso. Que se manter nesse ambiente fechado é bom. Não é bom. Não é bom. O ideal é que haja uma ventilação indireta. Ou seja, o vento não vai bater no rosto da gente, claro que não, vai gerar uma friagem, né? Mas sempre deixar uma frestinha aberta na janela,
uma via de circulação, uma janela de cada lado um pouquinho aberta, porque essa circulação de ar já ajuda muito a não reter os vírus. Então, ambiente fechado de jeito nenhum. Um resfriado demora em média quanto tempo para sarar? Tanto o resfriado quanto a gripe levam 3 a 5 dias, mais ou menos, para sarar, né? Muito importante essa sua pergunta, porque as pessoas várias vezes chegam no consultório falando assim: ai, doutor, eu estou com gripe há 15 dias. Então, isso é muito importante. Gripe não dura 15 dias, nem gripe nem resfriado. Então, gripe e resfriado são doenças virais que duram 3, 5 dias, às vezes até 7 dias. Agora, não é raro a gente ver pessoas reclamando mesmo que dizem que estão com gripe ou resfriado por um tempo prolongado. Se não é gripe e resfriado, é o que então, doutor? Então, certamente, a gripe ou o resfriado que evoluíram mais de 10 dias, ou seja, se a pessoa estiver mais de 10 dias se sentindo mal da parte respiratória, procure atendimento médico, porque pode ser uma sinusite, pode ser uma bronquite, uma laringite, traqueite, pode ser inclusive quadros que evoluem de forma muito rápida, debilitando a pessoa. Então, cuidados de casa todos devemos ter, mas não existe gripe nem resfriado que dura 10 dias. Então, demorou, passou disso, procure atendimento médico. Alguma complicação da gripe ou do resfriado certamente é. Tá. Agora, de maneira mais clássica, né? Gripe e resfriado atacam garganta, ouvido, ou isso já é a evolução do problema? Não, a gripe e o resfriado, exatamente, são vírus que já pegam essa região respiratória, né? Agora, o que acontece? Eu trouxe aqui até uns modelos para a gente mostrar. Acho ótimo quando a gente pode mostrar, então. Então, é mais fácil, né? Dá para a gente entender bem, né? Então, o que acontece aqui? O sistema respiratório, ele é formado pela parte alta, que a gente chama, né? Que é o nariz, a garganta, essa região das cordas vocais. E lá embaixo tem os brônquios que levam até o pulmão. Então, os vírus das doenças respiratórias, gripe, resfriado, pegam essa região, olha. O nariz, a garganta, né? Aqui está a língua, então lá no fundo da língua, atrás da língua, e muitas vezes essa região que é a região das pregas vocais, que são as cordas vocais. Então, uma das complicações muito comuns da gripe e dos resfriados são as sinusites. As sinusites são infecções nos seios da face, que a gente chama, que nessa outra imagem a gente vai poder ver. Qualquer pessoa, então, que ficar gripada ou resfriada pode ter uma sinusite. Isso, pode. Inclusive, muito importante novamente, porque muitas pessoas falam, eu tenho sinusite. Então, parece até que é uma coisa crônica. Isso, não. A gripe e o resfriado podem gerar uma sinusite que se trata e sara, acabou. Então, veja, aqui já é uma visão de frente, os olhos, aqui a região do nariz, né? Essa é uma cavidade que a gente tem no rosto, que chama seio maxilar. Seio, em latim, é sinus. Então, sinusite é a inflamação dessa região. Por quê? Porque aqui no nariz incham essas carninhas que chamam cornetos, né? Aí elas não deixam a secreção drenar, aí a secreção fica retida e infecciona. E uma coisa muito importante também para chamar bastante atenção de quem está nos assistindo, essa secreção, às vezes ela vem para frente, ou seja, a pessoa assoa o nariz e sai aquela secreção amarelada, esverdeada. Mas olha só o que pode acontecer. Essa secreção, ela pode vir aqui para a garganta. Então, é aquela situação
que a pessoa fala, tem um catarro lá no fundo da garganta que não consegue tirar, mas suar o nariz não está suando, mas o catarro está escorrendo lá atrás. Então, isso aqui pode ser sinal, então, de uma sinusite. E aí, mais uma vez aqui, é importante ilustrar que essa secreção que está escorrendo aqui do nariz, olha, ela pode vir para cá e chegar no pulmão, porque esse caminho aqui é muito fácil. E aí o que acontece? Pode ter a pneumonia. Então a evolução dessa sinusite aí vai ser a pneumonia, pode ser. Pode evoluir para uma pneumonia, inclusive. Tá. Agora, essas secreções são comuns quando a gente está resfriado ou gripado, né? Isso. Tem alguma característica específica da secreção da sinusite? É a cor? É isso? Isso. Veja, naturalmente cada quadro pode se apresentar de uma forma, mas uma situação bastante característica da sinusite é aquele catarro amarelado ou esverdeado em grande quantidade. Seja criança ou seja adulto, viu? Porque às vezes a gente acha que criança não tem sinusite. Tem, às vezes a criança de 3, 4 anos pode ter sinusite, sim. Então, as mães falam assim, mas doutor, sai tanto catarro que eu não sei de onde vem tanto catarro assim. Isso é um sinal de uma sinusite. E no adulto, muitas vezes, essa sinusite pode gerar ruptura de uns pequenos vasos. No rosto, é isso? Dentro dos seios da face. Aí isso sangra, mistura com o catarro e sai aquele catarro com sangue. Isso assusta. Isso assusta muito, deve buscar atendimento médico, mas na maioria das vezes esse catarro misturado com sangue é sim um sinal de uma sinusite. Agora, o senhor mostrou então ali naquele corte frontal ali do rosto, né? Isso chegar a doer, então a pessoa percebe uma dor aqui na face, quando está com sinusite? Os sintomas da sinusite podem se apresentar com dor, porque como nós dissemos aqui, a secreção não drena, então ela fica parada. Como ela fica parada aqui, ela faz pressão. Aí a pessoa tem dor de cabeça, dor na face, dor na testa, o nariz entupido, muitas vezes tosse por causa da própria secreção. Agora vejam bem, muito importante, sinusite é uma complicação de um problema de nariz. Então, as pessoas que têm dor de cabeça, mas não tem nada no nariz, é importante buscar alguma outra causa, né? Quanto tempo para se recuperar de uma sinusite, tratando então da maneira correta? Normalmente nós tratamos com medicação antibiótica, se for uma sinusite bacteriana, e os antibióticos nós mantemos pelo menos durante 10 dias. Tá, deixa eu ver se eu entendi então. Então tudo começa com o vírus da gripe ou do resfriado. Isso, na maioria das vezes. Só que aí a gente fica mais vulnerável para uma bactéria. Isso, é exatamente. Isso? Então, veja, o nosso corpo, ele tem aquilo que todo mundo conhece, que é imunidade. Então, o que é a imunidade? Nós temos anticorpos que quando vem o vírus, a gente vai lá e pega o vírus e acaba com ele, não é? Tem que acabar com ele. Aí, o que pode acontecer? Muitas vezes, durante a fase da vida da gente, ou a pessoa está muito cansada, ou muito estressada, ou não tem uma alimentação saudável, não tem o descanso necessário, a imunidade cai, a defesa cai. Então, aquele vírus que entrou e deveria ser controlado pelo nosso organismo, acaba não sendo controlado e se espalha. E isso, quando o corpo fica com esse vírus muito tempo, isso diminui ainda mais a resistência do corpo e aí as bactérias que são naturais do sistema respiratório, aí elas geram a infecção. Então, de uma infecção viral, passa a uma infecção bacteriana. Agora, uma coisa bastante interessante que o doutor falou é que a pessoa não tem sinusite, ela está com sinusite, né? Agora, a gente percebe que algumas pessoas têm com mais frequência. Isso. Por quê? Até para essa confusão, né? Então claro. A pessoa, minha sinusite está atacada agora. Isso, muito importante. Veja bem, existe basicamente 3 situações que a gente pode definir no nosso dia a dia. A sinusite aguda, que é aquela
que vem, de repente, a pessoa não tinha nada, ela tem uma infecção viral, seja um resfriado ou uma gripe, aí essa infecção viral se transforma em bacteriana, ok? Aí, o que acontece? Trata ou o próprio organismo resolve e sara. Outra situação são as pessoas que têm sinusites agudas de repetição, ou seja, a pessoa tem uma sinusite aguda, sara totalmente, aí daqui a 2 meses tem infecção de novo, aí daqui a 1 mês tem infecção de novo. Ou seja, são sinusites de repetição, mas entre uma crise e a outra, a pessoa está normal. Tá. E nesse espaço ela está normal. E a terceira situação é a sinusite crônica. Aí sim a pessoa já tem uma carne crescida dentro dos seios da face, que a gente pode chamar de pólipos, ou tem obstrução mesmo da drenagem desses canais, né? O que é muito importante é essa pessoa que está sempre com sinusite, vamos dizer assim, essa pessoa que sempre diz, eu tenho sempre sinusite. Olha, gente, muito importante, ó, procure o médico fora da crise, não é na crise, porque na crise nós vamos tratar como qualquer crise. Depois que sarar da crise, aí sim procure o médico, claro que depois de tratar a crise, depois de sarar, né? Mas procure o médico para quê? Fazer um exame mais detalhado. Tipo de tratamento também. Eu vou querer saber isso daqui a pouquinho. Primeiro nós vamos atender a ligação da Regina, que fala do Rio Grande do Sul. Olá, Regina, boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Pode ficar à vontade, faz sua pergunta para o doutor. Alô, Regina, você nos ouve? Alô, sim. Fica à vontade, pode fazer sua pergunta. Tá bom. Eu tive uma gripe muito forte. Eu fui ao médico, fiz um raio-x, não era sinusite. Só que eu fiquei sem sentir o olfato e o gosto, né? Eu não sinto cheiro nem gosto. Por que isso? Regina, então vamos ilustrar aqui por quê, né? Obrigada, viu, Regina, pela sua participação, obrigada pela pergunta. É sempre importante chamar a participação do público para deixar o programa ainda mais interessante, sob medida aí para responder a sua dúvida. Obrigada. Com certeza, eu adoro essas perguntas, porque às vezes uma pessoa tem uma dúvida, mas é a dúvida de muita gente, né? Então veja, aqui essa é a região do nariz e aqui em cima nós temos nessa região, no teto do nariz, a região onde tem os nervos do olfato, Regina. Então o olfato, nós sentimos ele quando o ar circula aqui em cima. Então o que acontece? Uma gripe muito forte, essas carnes aqui, que chamam cornetos, podem inchar, aí o ar não consegue chegar aqui em cima. Então, como ele não chega aqui em cima, a pessoa acaba não sentindo o cheiro de nada. Porém, o cheiro, ele é ligado ao paladar. Então, se a pessoa não sente cheiro, em geral também não sente o paladar. Na grande maioria das vezes, quando a gripe passa, esse inchaço passa e aí a pessoa volta a sentir cheiro. Algumas vezes são muito raras, pode haver lesão no nervo, mas a grande maioria volta tudo ao normal. Tá certo, então. Então não é tão comum também a pessoa perder assim o olfato, mas acontece em gripes fortes, é isso? Acontece, pode acontecer, mas como eu disse, na grande maioria das vezes volta tudo ao normal. Tá certo. Nós vamos para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, então, o Dr. Jamal continua aqui comigo. Ele é otorrinolaringologista, está tirando as nossas dúvidas sobre as doenças de inverno. Se você tem perguntas, aproveita esse tempo. Então, liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. A gente volta já já.
Nós estamos de volta ao Consulta ao Doutor de hoje, fala sobre as doenças do inverno. Quem está aqui tirando as nossas dúvidas é o doutor Jamal Azan, ele é otorrinolaringologista, já explicou muita coisa pra gente. Agora eu tenho muitas dúvidas dos nossos telespectadores. Opa. Eu vou voltar para esse bloco, então, fazendo essas perguntas que depois a gente parte para outras doenças aí bastante comuns também. Você que está em casa, aproveita e liga para cá, 0 operadora 11 3337 5886. Pergunta da Sueli de São Paulo. Ela diz que na pele dela, do pescoço, está avermelhada com manchas brancas. Ela quer saber se isso pode ser, ela quer saber por quê, se pode ser por causa de uma inflamação na garganta que ela sente doer. Pode ser, mas esse tipo de manifestação não é característica de uma complicação de doença respiratória. Existe uma situação que é até um pouco grave, que chama-se escarlatina, que vem de uma infecção de garganta, mas a característica é diferente. Aí é bom ver se não é uma alergia de pele, alguma coisa, né? Pergunta também da Regina, aqui de São Paulo. Ela disse que estava com tosse há uma semana mais ou menos e passou com um remédio caseiro. Agora a gripe voltou, está mais forte, com bastante coriza, dor de cabeça. Ela quer saber por quê. Então, Regina, certamente não foi a gripe que voltou. Certamente a sua medicação caseira foi muito boa, muito eficiente, aliviou os seus sintomas, mas o seu organismo não deve ter conseguido vencer totalmente o vírus e alguma complicação deve estar acontecendo. Ou uma laringite, ou uma bronquite infecciosa, não a asma, é mais uma infecção nos brônquios mesmo. Então procure atendimento, é bastante importante, mas a gripe já foi, né? Então é alguma complicação. Agora, que cuidado a gente deve ter, doutor, então, com esses remédios caseiros? Que atenção a gente tem que dar, então, para uma gripe ou um resfriado, que a princípio a gente não sabe se é gripe ou se é resfriado, não é verdade? Isso, perfeito. Veja, os remédios caseiros são excelentes, são ótimos, todos nós fazemos, gente, como que não? Mas nós temos que ter em mente que este controle desse quadro, ele tem que ser feito em 3 a 5 dias, no máximo aí uma semana. Tá. Então pode tomar o seu chazinho, pode tomar o seu xaropinho caseiro, sim, com certeza. Agora, se esse quadro persistir, né, o nariz entupido, a tosse. Agora, quadros mais graves, febre muito alta, isso pode já ser uma complicação precoce, né? Mas os remédios caseiros são muito interessantes, sim. Tá. Até porque não dá para ir ao médico toda vez que a gente tem uma situação de gripe ou resfriado, porque a grande maioria sara mesmo, né? Sara sozinha, claro que sara. Doutor, agora pergunta aqui, uma semana de gripe e a gripe passa, só que a pessoa sente, então, o ouvido bloqueado, tampado. Certo. É comum esse tipo de manifestação? Isso, é comum e é uma situação que também nós podemos explicar aqui com a nossa imagem, né? Então, veja, o que acontece aqui? Nós temos lá no fundo do nariz um canalzinho, que é uma região que a gente chama de tuba auditiva, e lá no fundo do nariz é que esse orifício joga o ar para o ouvido. Então, sabe quando a gente engole, a gente ouve um barulho no ouvido, não é assim? Quando a gente está descendo a serra, que tampa o nosso ouvido, a gente vai lá e assopra, porque esse ar está vindo do nariz para o ouvido. Essa comunicação tem que estar aberta. Numa gripe, se, como eu falei para vocês aqui, se incha essa região, tampa a comunicação com o ouvido, e aí o ar não vai para o ouvido, a secreção fica no ouvido, e a pessoa sente a sua voz dentro da cabeça. Dá sente aquela, isso, né, doutor? É muito ruim. Sente aquela sensação como se estivesse descendo a serra. Aí fica irritada, à noite aquele barulho de um motor ligado que não desliga. Então
pode ser sim a otite uma complicação de uma gripe ou um resfriado. Tem que ir ao médico. Tem que ir ao médico, porque se passou deste período, como eu disse, ou se tem alguma complicação, certamente o tratamento vai ser bastante importante. As otites são mais frequentes nessa época do ano, já que a gente está falando sobre isso? Sim, todas as doenças respiratórias são mais frequentes nesse ano, inclusive as otites, e principalmente nas crianças pequenas, né? As crianças pequenas, nós sabemos que até os 3 anos de idade, 90% das crianças já tiveram uma otite, até os 3 anos de idade, então é bastante comum. E principalmente porque nessa época do ano o nariz fica mais tampado, né? Então, de repente, criança que sempre que fica gripado ou resfriado tem uma dor no ouvido, que é a otite, então... Isso. É comum, tem que ir ao médico tratar. Isso, tem que ir ao médico tratar. É sempre uma complicação. É sempre uma complicação. Isso não é normal de um resfriado ou de uma gripe. Tá. Resfriado ou uma gripe é um quadro mais o resfriado localizado nessa região, a gripe, o vírus circula, mas o próprio corpo resolve. Nessa situação, aliás, eu vou falar uma coisa muito comum, que é assim, às vezes essa secreção, ela diminui a audição da criança. Então, às vezes, a criança, o que acontece? A mãe chama e a mãe fala assim, nossa, mas como está distraído o meu filho? Ele chega pertinho da televisão, toda hora pede para aumentar, né? Às vezes dores que a criança queixa que a gente acha que é manha. Então, cuidado. Depois de uma gripe forte ou de um resfriado, se houver dores de ouvido, se houver uma suspeita que a audição pode estar sendo diminuída, procure realmente um médico otorrinolaringologista para fazer um exame. Tem mais pergunta do nosso público, dos nossos telespectadores. Quem quer falar com a gente agora ao vivo por telefone é a Elaine de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Olá, Elaine. Boa tarde para você. Seja muito bem-vinda. Boa tarde. Fica à vontade. Pode fazer sua pergunta. Tá ok. O meu filho, ano passado, teve uma pneumonia gravíssima, pneumonia bacteriana. E esse ano ele foi curado, ficou bem. Esse ano ele já teve gripadinho, né? Ficou com a presença de bastante catarro, a gente teve que tratar com antibiótico, teve a sinusite. Mas a gente nota que ele engole esse catarro. E os médicos sempre dizem, né, que sai nas fezes. A gente fica preocupado, será que sai mesmo? Ou isso pode desviar para o pulmão e causar uma pneumonia? E eu acredito que isso é uma preocupação para a gente que já passou um problema gravíssimo com ele em relação a isso. Excelente pergunta, então, Elaine. Muito obrigada pela sua participação, viu? É uma pergunta bastante frequente, né? Bastante frequente, e vamos novamente aqui mostrar no nosso modelo. Elaine, nós tínhamos falado no primeiro bloco que a secreção de uma gripe ou um resfriado, ela pode escorrer para trás, né? Por trás da língua, lá no fundo, aquele catarro que gargarejo não tira, sabe? Você tenta, mas não consegue. Então, claro que muito deste catarro é engolido e sai nas fezes, sim. Mas existe o risco de ele vir para cá, que é a via respiratória. Então, nessa situação, se essa secreção persiste, é importante pesquisar a sinusite, porque se a sinusite persistir, a secreção persistir, pode sim vir para o pulmão e gerar uma complicação. Então, neste caso, se a secreção, Elaine, está continuando, é bom voltar ao médico para pesquisar sinusite. Agora, não é comum, então, não é normal alguém que sempre tem uma secreção, sempre tem um catarro. Não é normal, é isso? Não é normal. Não é normal. E também mais aí uma questão bastante interessante que você tocou no assunto. Muitas pessoas têm aquele bichinho do ram-ram, né? Que fica toda hora com aquele negócio, né? Aquele catarro que está toda hora na garganta. Olha, gente, muitas vezes
não é nem rinite, nem catarro, às vezes é um inchaço nessa região da garganta, causado por refluxo ácido do estômago. Então, tem pessoas que têm acidez no estômago e do estômago ácido machuca a garganta e dá sintomas como um pigarro constante, uma sensação de catarro constante, a voz some, de repente a voz vai embora, de repente a voz volta, do nada a pessoa não entende porque tosse seca, persistente. Então, isso é uma coisa muito comum. Aí é uma complicação do sistema respiratório causada pelo sistema digestivo, né? Tá, agora, contra essas secreções, esse catarro, o que dá para fazer? Eu já ouvi falar, então, que a gente tem sempre que lavar o nariz com soro fisiológico. Isso. É isso mesmo que tem que ser feito? Com certeza. Veja, o melhor tratamento que nós podemos fazer para o sistema respiratório e para o ser humano é água. Gente, água é muito importante. Por quê? Tanto a água colocada no nariz ou inalada com inalador, ok? Quanto a água que a gente toma. Porque vejam bem, o catarro, ele tem que ser eliminado, certo? As bactérias, os vírus estão lá no catarro. Agora, se ele é grosso, ele não sai, gente. Você assou, você não consegue tirar. Aquele catarro que você assoa, ele gruda no papel. Então, o que acontece? Esse catarro, ele tá grosso porque falta água. Então, essa pessoa tem que tomar muito mais água. Num quadro respiratório, gripe, resfriado, tem que tomar água como um tratamento médico. Não água para sede, é água como um tratamento. Então, ingerir muito mais água do que o normal, porque esse catarro fica mais molinho, ele sai mais fácil assoando ou tossindo ou até engolindo. Então, a água é muito importante que a gente tome em excesso, muita água, 2, 3 litros de água por dia. Se tiver com sede não vale, né? Se tiver com sede, você bebe água para matar a sede. Não, agora o que a gente quer é esse bônus, né? O extra. Isso, com certeza. E aqui, novamente, se eu colocar o soro fisiológico e jogar o soro fisiológico aqui, eu vou empurrar a secreção. Então, por que soro fisiológico e não água? Por que já não joga água no nariz, né? Porque existe uma coisa que chama tonicidade da solução. Então, tem que ser isotônico, tem que ser da mesma consistência e da mesma característica química da secreção. Então, se você pingar água no nariz, e tem pessoas que às vezes aspiram água da pia ou do chuveiro, não é bom. Água pura não, tem que ser soro fisiológico. Aí o soro fisiológico você joga aqui, isso vai limpar bastante essa região, ok? E aí a pergunta, né? Mas soro fisiológico vicia, né? Não, soro fisiológico não vicia, pode ser usado em qualquer idade, em qualquer situação, mas muito cuidado, pessoal, porque às vezes a gente vai na farmácia e pede um remedinho para o nariz e a gente acha que a gente está pingando o quê? Soro fisiológico, mas muitas vezes não é. Sabe o que aconteceu hoje, Denise? A Beth, a nossa maquiadora aqui da HIT, né, Beth? Um beijinho para você. É a Beth que me deixa sempre bonita todo dia, claro, né? Que sim. Muito aí bom. O que acontece, Beth? A Beth falou assim, eu pingo remedinho no meu nariz, que é um soro. Ela me falou o nome, eu falei, mas Beth, isso não é soro, isso é remédio. Então, o vasoconstrictor, que muitas vezes a pessoa acha que está pingando soro, é aquele remédio que pode gerar complicações tanto locais como sangramento, dores, e isso é muito comum, o uso desse tipo de medicamento é muito comum. É o famoso remédio para desentupir o nariz, né? Então, o que acontece? A pessoa fica viciada, ela não consegue mais parar de usar.
Então, muito cuidado, porque até pressão alta esses remédios podem levar. Arritmia cardíaca. É que assim, na hora existe uma melhora, é isso? Isso, esses remédios devem ser usados, eles existem porque são benéficos, mas eles podem ser usados até no máximo, então, em um período de 3 a 5 dias. Mais que isso, de jeito nenhum. E quem quer parar de usar, então, esse tipo de medicamento? Quem quer parar de usar... Vai sofrer um pouquinho no começo, né? Olha, existem muitos tratamentos que aliviam bastante e fazem com que diminua bastante o sofrimento e elimine esse problema. Tá, então vou aproveitar e mandar um beijo para a Beth, então, que foi usada aqui como exemplo para o doutor. Informação nunca é demais, né, doutor? Claro, claro. Agora, outra pergunta que surgiu é, essa higiene, então, do nariz com o soro fisiológico. Então, é só lavar e você elimina o soro, Isso. não aspira. Pode aspirar, sim, pode aspirar. Pode colocar o soro fisiológico na mão e aspirar, né? Porque ele vai entrar e a gente vai cuspir. Ou jogar com uma seringa, né? Pode jogar com a seringa, aspirar. Ou se for um bebê, pode jogar com a seringa e usar a bombinha para aspirar. Joga de novo, aspira de novo, vai fazendo isso várias vezes. Quantas vezes por dia? Quantas vezes puder. Quanto mais é melhor, 5, 6 vezes por dia vale a pena. É uma maneira também de hidratar essa mucosa, é isso? Com certeza, mantendo ela hidratada, isso vai fluidificar a secreção e vai ajudar bastante a recuperação. Outras dicas, então, para quem está assistindo a gente agora e não quer passar por essas situações. É muito difícil evitar uma gripe, um resfriado, mas pelo menos a complicação a gente pode evitar, né? Isso. Lavar sempre as mãos é uma dica? Sim, sem dúvida. O importante é a gente, se pegar uma gripe, não propagar. Então, se for tossir ou se for espirrar, use um lencinho de papel e joga fora esse lencinho. O descartável, né? O descartável. Nunca usar lenço de pano, de jeito nenhum, isso não existe mais. Oh, pelo amor de Deus, para com isso. Não pode. Lenço de pano vai guardar os vírus, vai deixar as bactérias lá, não pode. O lencinho de papel descartável, tossiu ou espirrou, joga fora. Bastante água, principalmente se começar a sentir algum desconforto respiratório. Soro fisiológico no nariz para lavar e uma alimentação balanceada, um bom descanso. Melhor que isso não dá, né? Álcool gel também pode... O álcool gel ajuda bastante a não propagar, sem dúvida nenhuma. Doutor, agradeço muito a sua presença. Vou aproveitar e deixar os contatos, então, do doutor. 0 operadora 11 5521 3366, 5521 3366. Ou pelo site www.clinicajamal.com.br. clinicajamal.com.br. Doutor, muito obrigada. Volte sempre convidado, então, para esclarecer as nossas dúvidas aqui. Obrigada. Obrigado a vocês. Hoje eu conversei, então, com o doutor Jamal Azan. Ele é otorrinolaringologista, tirou todas as nossas dúvidas e nos explicou um pouquinho mais sobre as principais doenças do inverno. É bom para a gente se cuidar, se prevenir sempre. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela participação. Nós temos um encontro marcado amanhã. Tchau!